Em plena era digital, enquanto milhões de jovens perdiam-se em jogos e redes sociais, um adolescente italiano transformou seu computador em instrumento de evangelização. Carlo Acutis, que faleceu aos 15 anos de leucemia fulminante, deixou um legado tão poderoso que a Igreja Católica reconheceu não um, mas 2 milagres impossíveis atribuídos à sua intercessão. A cura instantânea de um menino brasileiro com pâncreas mal formado e a recuperação milagrosa de uma jovem italiana com traumatismo craniano devastador. Sua história prova que a santidade não conhece idade e que um adolescente apaixonado pela Eucaristia pode mover montanhas e até a própria estrutura do Vaticano. Antes de começarmos esta história extraordinária, gostaria de pedir que você se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. E, por favor, deixe um comentário dizendo de onde você está nos assistindo. Adoraríamos saber de qual canto do mundo você nos acompanha. O sol da manhã de 3 de maio de 1991 entrava pelas janelas do Hospital San Giuseppe, em Londres, banhando de luz dourada o rosto de Andrea Acutis, enquanto segurava pela primeira vez seu filho recém-nascido. Carlo olhava o mundo com olhos curiosos e atentos, como se já soubesse que sua passagem por esta terra seria breve, porém inesquecível. Nascido de pais italianos que trabalhavam no coração financeiro de Londres, Carlo cresceu em uma família de fé morna. Sua mãe, Antônia Salzano, era católica apenas por tradição, raramente frequentando missas. Seu pai, Andrea Acutis, empresário bem-sucedido, via a religião com a mesma distância educada que muitos de sua geração. Mas havia algo diferente naquele menino de olhos brilhantes e sorriso contagiante. Aos 4 anos, durante uma visita à Basílica de São Pedro em Roma, Carlo parou diante do altar e recusou-se a sair. Seus pais, impacientes, tentaram convencê-lo a continuar o passeio turístico, mas o pequeno garoto permaneceu imóvel, os olhos fixos no sacrário. "Ele está aí", sussurrou Carlo, apontando para o tabernáculo dourado. "Jesus está aí dentro." Antonia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como seu filho, que mal havia recebido catequese, sabia sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, aquele momento marcou o início de uma transformação que não atingiria apenas Carlo, mas toda a sua família. De volta a Milão, onde a família havia se estabelecido definitivamente, Carlo começou a pedir insistentemente para ir à missa, todos os dias. Sua mãe, comovida e intrigada pela devoção inexplicável do filho, voltou a frequentar a igreja. Foi assim que ela própria redescobriu sua fé, guiada pelas mãozinhas de uma criança que parecia ter nascido com o céu no coração. Carlo fez sua primeira comunhão aos 7 anos, a idade mínima permitida pela igreja, após suplicar incansavelmente pela dispensa especial. No dia do sacramento, testemunhas relatam que seu rosto emanava uma luz indescritível. A partir daquele momento, ele nunca mais faltou à missa diária. Acordava cedo, mesmo nos dias frios do inverno milanês, para participar da Eucaristia antes das aulas. "A Eucaristia é minha autoestrada para o céu", dizia ele com a simplicidade profunda que caracterizava suas palavras. Mas Carlo não era um jovem isolado em piedade exagerada. Pelo contrário, ele adorava jogar videogame, especialmente Pokémon e Halo. Tinha um pastor alemão chamado Briciola e se divertia criando filmes curtos com sua câmera. Vestia jeans e tênis como qualquer adolescente. O que o diferenciava não era uma aparência santurrona, mas uma alegria autêntica que brotava de dentro. Uma alegria que ele mesmo definia como consequência de estar sempre orientado para Jesus. Em 2002, aos 11 anos, Carlo descobriu o poder da internet. Enquanto seus colegas navegavam em busca de entretenimento vazio, ele viu uma oportunidade missionária. Aprendeu sozinho programação e design web, devorando tutoriais e praticando incansavelmente. Seu objetivo era claro:
criar um site que catalogasse todos os milagres eucarísticos documentados ao redor do mundo. Durante meses, Carlo trabalhou em seu projeto com dedicação obsessiva. Pesquisou centenas de casos em bibliotecas, documentários e arquivos da igreja. O milagre de Lanciano, onde a hóstia consagrada transformou-se em tecido cardíaco real no século VIII. O milagre de Buenos Aires, onde uma hóstia profanada desenvolveu fibras de músculo cardíaco humano. Os casos de hóstias que sangraram, que permaneceram incorruptas por séculos, que levitaram diante de testemunhas. Para cada milagre, Carlo criava fichas detalhadas com fotografias, contexto histórico e documentação científica. Organizou tudo em um site elegante e acessível, com versões em múltiplos idiomas. Quando terminou, em 2004, havia catalogado mais de 136 milagres eucarísticos de todos os continentes. Quanto mais estudamos estes milagres, mais percebemos que a Eucaristia não é símbolo. É Jesus mesmo, corpo, sangue, alma e divindade, explicava ele aos amigos céticos, mostrando-lhes as evidências científicas em seu laptop. O trabalho de Carlo chamou atenção. Paróquias começaram a usar seu material para exposições. O próprio Vaticano tomou conhecimento do projeto. Mas para Carlo, o reconhecimento era secundário. O que importava era fazer com que as pessoas se apaixonassem pela Eucaristia como ele. Nas escolas que frequentou, primeiro os maristas, depois o Liceu Clássico Leone XIII, instituições de prestígio em Milão, Carlo destacava-se não apenas pela inteligência, mas pela bondade desarmante. Defendia colegas que sofriam bullying, ajudava os que tinham dificuldades acadêmicas, visitava idosos e sem teto, levando-lhes comida e, principalmente, companhia. Havia um senhor em particular, um morador de rua, chamado Paolo, que aguardava Carlo todas as quintas-feiras em frente à estação central. Carlo não apenas levava sanduíches, mas sentava-se ao seu lado e conversava sobre a vida, tratando-o com a dignidade que a sociedade lhe negava. Quando Paolo faleceu, anos depois da morte de Carlo, foi encontrada em seus poucos pertences uma foto do adolescente, a única fotografia que possuía. Os santos são pessoas comuns que fazem o que Deus pede com um sorriso no rosto, dizia Carlo, e ele vivia exatamente isso. Em 2006, com 15 anos, Carlo começou a planejar seu futuro. Queria estudar ciência da computação, talvez seguir carreira em desenvolvimento de software religioso. Falava em criar aplicativos de oração, plataformas de evangelização digital, ferramentas para conectar jovens católicos ao redor do mundo. A igreja estava apenas começando a entender o potencial da internet e Carlo já estava décadas à frente. Mas o céu tinha outros planos. Em outubro de 2006, Carlo começou a sentir dores abdominais intensas. Inicialmente, pensou que fosse algo passageiro, talvez algo que comeu, mas a dor não cessava. Quando finalmente foi ao hospital, o diagnóstico caiu como uma bomba: leucemia mieloide aguda, tipo M3, uma das formas mais agressivas da doença. Os médicos explicaram a Antônia e Andréia que o prognóstico era sombrio. Mesmo com tratamento, as chances eram mínimas. E o tratamento seria brutal. Quimioterapia intensiva que destruiria não apenas as células cancerígenas, mas grande parte do sistema imunológico de Carlo. Quando contaram a ele, Carlo recebeu a notícia com uma serenidade que desconcertou os médicos. "Estou oferecendo meus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja", disse simplesmente. Não havia revolta, não havia desespero. Apenas aceitação e propósito. Os dias seguintes foram um turbilhão de internações, exames e procedimentos dolorosos. Carlo suportava tudo com uma paciência sobrenatural. Entre uma sessão de quimioterapia e outra, ele rezava o terço, assistia à missa pela televisão do hospital, quando não podia ir pessoalmente à capela, e continuava a atualizar seu site de milagres eucarísticos de um laptop emprestado. As enfermeiras ficavam atônitas.
Adolescentes com câncer geralmente apresentavam raiva, depressão ou negação. Carlos sorria, agradecia cada cuidado e perguntava sobre as vidas delas, interessado genuinamente em seus problemas e alegrias. Não tenho medo da morte, confessou ele à mãe certa noite quando a dor era particularmente intensa. Estou ansioso para ver Jesus face a face, mas me preocupo com vocês, com minha família e amigos. Prometo que do céu vou interceder por todos. Antônia chorou, agarrando a mão do filho. Como aquele menino havia se tornado tão sábio, tão santo? Ela, que havia sido católica morna, agora via sua fé sendo fortalecida pelo testemunho de seu próprio filho adolescente. Carlo fez um último pedido. Queria ser enterrado em Assis, a cidade de São Francisco, seu santo favorito. São Francisco renunciou a tudo pelo Evangelho, explicou. Eu quero estar perto dele. Ele também deixou instruções específicas sobre seu funeral. Queria uma cerimônia simples, com jovens presentes, e pediu que todos fossem vestidos casualmente, sem luto formal. A morte não é o fim, insistiu. É o começo da verdadeira vida. Na manhã de 12 de outubro de 2006, após uma hemorragia cerebral fulminante causada pela leucemia, Carlo Acutis faleceu. Tinha apenas 15 anos, 3 meses e 9 dias. O velório, realizado na igreja de Santa Maria Segreta, em Milão, foi extraordinário. Centenas de pessoas compareceram, colegas de escola, professores, mendigos que Carlo ajudava, paroquianos, pessoas que conheceram seu trabalho online. Muitos relataram sentir uma presença inexplicável, uma paz que não fazia sentido diante da tragédia de uma vida tão jovem ceifada. Seu corpo foi transferido para Assis e sepultado no cemitério local, conforme seu desejo. Mas aquele não seria seu descanso final. Nos meses seguintes ao falecimento, algo extraordinário começou a acontecer. Pessoas que rezavam pedindo a intercessão de Carlo relatavam graças recebidas, curas inexplicáveis, conversões súbitas, resolução de problemas que pareciam impossíveis. A fama de santidade de Carlo espalhou-se rapidamente. Sua história percorreu a Itália, depois a Europa, depois o mundo. Jovens especialmente sentiam-se atraídos por aquele adolescente que havia sido como eles, que jogava videogame, usava jeans, navegava na internet, mas que vivera com uma profundidade espiritual impressionante. Em 2013, 7 anos após sua morte, a Diocese de Assis abriu oficialmente o processo de beatificação. Testemunhas foram ouvidas, documentos foram analisados. A vida de Carlo foi investigada meticulosamente, procurando qualquer evidência de pecado grave ou contradição moral. Não encontraram nada. Ao contrário, quanto mais investigavam, mais clara ficava a heroicidade das virtudes daquele adolescente. Mas para a beatificação, a Igreja exige um milagre comprovado, atribuído à intercessão do candidato. E foi no Brasil que o primeiro milagre aconteceu. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 2010. O pequeno Mateus estava nascendo, mas algo estava terrivelmente errado. Os médicos perceberam imediatamente. O pâncreas do bebê estava gravemente mal formado, uma condição chamada pâncreas anular. Seu intestino também apresentava anomalias severas. Sem cirurgia imediata, ele não sobreviveria. A mãe de Mateus, desesperada, havia lido sobre Carlo Acutis pouco antes do parto. Não sabia bem por quê, mas sentiu-se compelida a rezar ao jovem italiano pedindo sua intercessão. Carlo, se você realmente está junto de Deus, por favor, cure meu filho, suplicou em lágrimas enquanto os médicos preparavam a cirurgia de emergência. A operação foi realizada. Os cirurgiões corrigiram o que podiam, mas a malformação era muito extensa. Segundo os especialistas, Mateus teria que conviver com sérias limitações pelo resto da vida, provavelmente necessitando de múltiplas cirurgias adicionais. Mas algo inexplicável aconteceu. Nos exames pós-operatórios, os médicos ficaram perplexos.
O pâncreas de Matheus estava normal, completamente funcional, sem qualquer sinal da malformação congênita que haviam visto claramente antes e durante a cirurgia. Era impossível. Pâncreas anular não se cura espontaneamente. É uma anomalia estrutural, não funcional. Os médicos realizaram novos exames, pensando haver erro nos primeiros. Mas não havia erro. O pâncreas estava perfeito, como se nunca tivesse havido problema algum. A família e o padre Marcelo Tenório, que acompanhava o caso, levaram toda a documentação médica à diocese. A diocese enviou ao Vaticano. Uma junta médica da Congregação para as Causas dos Santos analisou rigorosamente o caso. O veredito foi unânime. A cura era cientificamente inexplicável. Duradoura, Matheus continuava saudável, completa e instantânea, e tinha clara conexão temporal com as orações de intercessão a Carlo Acutis. Era um milagre autêntico. Em 1º de julho de 2018, o Papa Francisco autorizou a promulgação do decreto reconhecendo o milagre. A data da beatificação foi marcada, 10 de outubro de 2020, em Assis. Devido à pandemia de Covid-19, a cerimônia foi restrita, mas transmitida para o mundo inteiro via internet. Ironicamente apropriado para o santo da internet. O cardeal Agostino Vallini presidiu a celebração na Basílica de São Francisco. Quando a imagem de Carlo foi descoberta durante a cerimônia, o jovem sorridente em jeans e moletom, uma onda de emoção varreu a congregação presente e os milhões que assistiam online. Ali estava a prova visual de que santidade não requer hábito monástico ou aparência solene. Santidade pode usar tênis e amar tecnologia. Durante a beatificação, o corpo de Carlo, que havia sido exumado em 2019 e estava incorrupto, fenômeno comum entre santos, foi transferido para o Santuário do Despojamento em Assis, onde permanece em veneração pública. Milhares de peregrinos começaram a visitá-lo, especialmente jovens, que se ajoelhavam diante do corpo e sussurravam suas preces. Mas a história não terminava ali. Para a canonização, o reconhecimento definitivo de santidade, a Igreja exigia um segundo milagre. E ele aconteceu na Costa Rica, julho de 2022. Valeria, uma jovem estudante universitária de 21 anos, sofreu um terrível acidente de bicicleta. Seu crânio foi fraturado em múltiplos pontos, causando hemorragia intracraniana massiva e traumatismo crânioencefálico grave. Foi levada às pressas ao hospital, onde os neurocirurgiões fizeram o que puderam, mas o prognóstico era devastador. Se ela sobreviver, ficará em estado vegetativo permanente, informaram os médicos à família. O dano cerebral é extenso demais, irreversível. A mãe de Valeria, católica devota, havia acompanhado a beatificação de Carlo Acutis 2 anos antes. Algo naquela história havia tocado seu coração profundamente. Agora, diante da possível perda de sua filha, ela voltou-se para aquele jovem beato. No quarto de hospital, ela segurou a mão inerte de Valeria e colocou um pedaço de tecido que havia tocado as relíquias de Carlo durante uma peregrinação. Beato Carlo, orou em voz baixa, você que morreu tão jovem, entende o que é ter a vida interrompida abruptamente. Por favor, interceda por minha filha. Devolva-a para nós. Nos dias seguintes, a família inteira rezava incessantemente. Amigos, vizinhos, a comunidade paroquial. Todos se uniram em oração, pedindo a intercessão de Carlo Acutis. No 6º dia após o acidente, algo começou a mudar. Valeria, que deveria permanecer em coma profundo, começou a mostrar sinais de consciência. Pequenos movimentos, reação a estímulos. Os médicos, cautelosamente otimistas, fizeram novos exames. O que viram os deixou sem palavras. As hemorragias haviam sido reabsorvidas. O inchaço cerebral havia regredido dramaticamente. As áreas que apresentavam necrose tecidual mostravam sinais de regeneração. Algo que neurologicamente não deveria ser possível em tecido cerebral adulto danificado.
Em 2 semanas, Valeria estava consciente, falando, reconhecendo familiares. Em 1 mês, caminhava. Em 3 meses, havia voltado aos estudos. Os neurologistas que a acompanhavam emitiram pareceres classificando o caso como inexplicável pela ciência médica atual. Um deles, ateu declarado, admitiu não ter explicação racional para a recuperação completa de Valéria. A documentação foi enviada ao Vaticano. Novamente, uma junta médica analisou rigorosamente. Novamente, o veredicto foi unânime. Cura inexplicável, completa, duradoura e com clara conexão às orações de intercessão a Carlo Acutis. O segundo milagre estava comprovado. Em 23 de maio de 2024, o Papa Francisco convocou um consistório ordinário público e autorizou a promulgação do decreto reconhecendo o milagre e aprovando a canonização de Carlo Acutis. A data foi anunciada para 2025. Carlo Acutis seria oficialmente declarado santo, o primeiro santo milenar, o santo da internet, o patrono dos jovens da era digital. A notícia reverberou pelo mundo. Redes sociais explodiram com hashtags Una Carlo Acutis. Jovens de todos os continentes compartilhavam como a história de Carlo havia impactado suas vidas. Muitos relatavam conversões, retornos à fé, descoberta de vocação. O que tornava Carlo tão especial não era apenas sua juventude ou sua fluência tecnológica. Era a autenticidade radical de sua fé. Ele não fingia ser quem não era, não adotava uma máscara de piedade. Ele simplesmente amava Jesus de maneira total e vivia esse amor em cada aspecto de sua vida cotidiana. Todos nascem originais, mas muitos morrem como cópias, dizia ele. E sua vida foi a prova dessa filosofia. Ele não tentou copiar nenhum modelo santidade do passado. Ele foi autenticamente Carlo, gamer, programador, adolescente comum. Mas um adolescente que colocou Deus absolutamente em primeiro lugar. Seus escritos, preservados pela família, revelam uma sabedoria que transcendia sua idade. A tristeza é olhar para si mesmo. A felicidade é olhar para Deus. Escreveu aos 14 anos. Ou ainda, não eu, mas Deus. Quanto mais Eucaristia recebemos, mais nos tornamos semelhantes a Jesus, de modo que nesta terra tenhamos um antegozo do céu. O impacto de Carlo estendeu-se muito além dos círculos católicos. Programadores ateus estudavam seu código-fonte, impressionados com a habilidade técnica de um autodidata. Psicólogos analisavam como um adolescente desenvolveu tal maturidade emocional e espiritual. Educadores perguntavam-se como formar jovens com o caráter e a determinação que Carlo demonstrou. Mas talvez o impacto mais profundo fosse nas famílias. A história de Carlo lembrava aos pais que santidade pode brotar em suas próprias casas, que um filho pode ser santo sem ser esquisito ou isolado, que videogames, internet e fé podem coexistir harmoniosamente quando há equilíbrio e propósito. Antônia Salzano, sua mãe, dedicou os anos após a morte do filho a compartilhar seu testemunho. Viajou pelo mundo, contando a história de Carlo, mostrando que ele era um menino normal que fez escolhas extraordinárias. Carlo não era perfeito, ela sempre enfatizava. Ele tinha defeitos, ficava impaciente às vezes, discutia com o irmão mais novo. Mas ele se esforçava diariamente para ser melhor, para amar mais. E esse esforço diário, essa busca constante por santidade em meio à vida comum, era precisamente o que tornava Carlo tão inspirador e acessível. Na preparação para a canonização, prevista para acontecer na Basílica de São Pedro, com milhares de jovens presentes, o Vaticano trabalhou para catalogar todos os casos de intercessões atribuídas a Carlo. O número era impressionante. Milhares de relatos de graças recebidas, curas físicas e espirituais, conversões, vocações descobertas. Um desses casos particularmente tocante envolvia um adolescente alemão que planejava suicídio.
Na noite em que havia decidido tirar a própria vida, ele tropeçou acidentalmente em um site sobre Carlo Acutis. Leu a história, viu as fotos do jovem sorridente, leu suas frases sobre a alegria de viver para Deus. Algo naquelas palavras o alcançou. Ele adiou os planos e no dia seguinte procurou ajuda. Meses depois, escreveu à família Acutis agradecendo. Carlo salvou minha vida mesmo depois de morto. Histórias assim se multiplicavam. Jovens viciados em pornografia que encontravam forças para lutar contra o vício rezando a Carlo. Adolescentes perdidos que descobriam propósito ao conhecer seu testemunho. Famílias em crise que se reconciliavam após visitar seu túmulo. O pequeno santuário em Assis, onde o corpo de Carlo repousa em uma urna de vidro, seu rosto sereno e incorrupto, vestido com suas roupas casuais favoritas, tornou-se um dos locais de peregrinação mais visitados da Itália. Vilas se formavam diariamente com pessoas de todas as idades, especialmente jovens, que vinham pedir sua intercessão ou simplesmente agradecer por graças recebidas. As paredes ao redor do santuário foram cobertas com placas de agradecimento em dezenas de idiomas. Grazie, Carlo. Thank you, Carlo. Obrigado, Carlo. Merci, Carlo. Gracias, Carlo. Cada placa representava uma vida tocada, uma oração atendida, um milagre silencioso. O website de milagres eucarísticos que Carlo criou adolescente continuava ativo, agora mantido por uma fundação dedicada a preservar seu legado. Milhões de visitas anuais, downloads incontáveis de suas exposições, paróquias ao redor do mundo usando seu material para catequese. O menino que codificava em seu quarto em Milão havia criado uma ferramenta de evangelização que alcançaria muito mais pessoas do que ele jamais sonhou. A canonização de Carlo Acutis representa um marco extraordinário na história da Igreja Católica. Não apenas por ele ser o santo mais jovem da era contemporânea, mas pelo que sua vida representa. A prova incontestável de que santidade é acessível a todos, independentemente da idade, época ou contexto cultural. Carlo demonstrou que a geração digital não é perdida, não é superficial, não é espiritualmente vazia. Pelo contrário, ele mostrou que os mesmos instrumentos que podem distanciar as pessoas de Deus, tecnologia, internet, redes sociais, podem ser poderosas ferramentas de evangelização quando usadas com propósito e amor. Os 2 milagres reconhecidos oficialmente, a cura de Mateus no Brasil e a recuperação de Valéria na Costa Rica, são apenas a ponta do iceberg. Representam incontáveis graças recebidas por pessoas que rezaram pedindo a intercessão daquele adolescente que prometeu que do céu ajudaria a todos. Para os pais de Mateus, seu filho hoje saudável e vibrante, é um lembrete diário de que Deus ouve as orações e que Carlo cumpre sua promessa de interceder pelos que o invocam. Para a família de Valéria, que deveria estar em estado vegetativo, mas está cursando universidade e vivendo plenamente, a realidade do milagre é tangível e transformadora. Mas além dos milagres físicos, há os incontáveis milagres espirituais, as conversões, os retornos à fé, as vocações sacerdotais e religiosas despertadas pelo testemunho de Carlo. Jovens que descobriram que podem ser santos sem deixar de ser jovens, que podem amar a Deus intensamente enquanto vivem inseridos em seu tempo e cultura. Carlo Acutis não viveu em um mosteiro medieval, não teve visões místicas extraordinárias, não operou milagres em vida. Ele simplesmente viveu com intensidade radical o Evangelho no contexto de uma vida comum de adolescente do século XXI. E essa simplicidade é precisamente o que torna seu testemunho tão poderoso e replicável. A santidade não é uma competição, ele dizia, é um chamado para todos. Quando Carlo for oficialmente proclamado santo, provavelmente em uma celebração histórica com dezenas de milhares de jovens de todos os continentes presentes no Vaticano,
não será apenas o reconhecimento de um jovem excepcional. Será a afirmação da Igreja de que a santidade tem 1000 faces, pode surgir em qualquer época, qualquer lugar, qualquer contexto. Será a mensagem de que o céu não está distante, reservado apenas para ascetas e místicos. O céu está ao alcance de quem, como Carlo, escolhe diariamente colocar Deus em primeiro lugar, viver com alegria autêntica e usar seus talentos, sejam eles quais forem, para espalhar o amor de Cristo. O legado de Carlo Acutis continuará crescendo. Seu exemplo continuará inspirando. Suas intercessões continuarão operando maravilhas na vida de quem o invoca com fé. E sua mensagem central permanecerá ecoando através das gerações. Todos podem se tornar santos. Basta querer. Aquele menino de olhos brilhantes que parou diante do tabernáculo aos 4 anos, reconhecendo a presença de Jesus, cumpriu sua missão. Viveu intensamente cada um de seus 15 anos. Deixou um rastro de luz que continua iluminando milhões de vidas. E agora, do céu, continua sua obra de evangelização de maneira ainda mais poderosa. São Carlo Acutis, santo milenal, santo da internet, santo dos jovens, santo de nosso tempo, é a prova viva, ou melhor, eternamente viva, de que Deus continua chamando, santificando e operando maravilhas através daqueles que dizem sim ao seu amor. E o mais belo é saber que sua história não é única, é um convite, um desafio, uma promessa de que cada um de nós, em nossa própria vida cotidiana, com nossos próprios talentos e em nosso próprio contexto, podemos trilhar o mesmo caminho de santidade que aquele adolescente sorridente trilhou. Carlo acreditava que, quanto mais Eucaristia recebemos, mais nos tornamos semelhantes a Jesus. Ele viveu essa verdade e agora, do céu, continua convidando o mundo inteiro a experimentar a mesma transformação, a mesma alegria, a mesma santidade que ele encontrou. Os milagres comprovados que levaram à sua canonização são maravilhosos, mas o maior milagre talvez seja o efeito multiplicador de seu testemunho. Milhões de vidas tocadas, transformadas e direcionadas para Deus através da história de um adolescente que amou Jesus acima de tudo e viveu esse amor com autenticidade radical. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos inspiradores como este. E não esqueça de comentar abaixo dizendo de onde você é. Adoraríamos saber que esta mensagem de esperança e santidade está alcançando pessoas em todos os cantos do mundo. A história de São Carlo Acutis é para todos nós. Compartilhe e ajude a espalhar seu testemunho.